Olá a todos, eu estou aqui para apresentar o livro chamado Uma Ecologia Decolonial, Pensar a partir do mundo caribenho. Resumidamente, são 4 navios que são imagens utilizadas no livro, que tratam da escravidão, do comércio de pessoas escravizadas e dos registros realizados dentro daquele acontecimento do período colonial. O primeiro navio se chama Conquérant, que é o conquistador. O segundo navio é Planter, que é plantar. O terceiro é Nègre, que é negro. E o quarto é La Tempête, que é tempestade. Essas 4 imagens trazem escritos sobre diferentes períodos que tratam da escravidão, do comércio, e eles falam de uma forma parecida, todas essas histórias de cada uma dessas partes do texto, que são visões sociais sobre a colonização, as pessoas de África, o trânsito, né, de pessoas escravizadas da África para o Caribe e a influência da Europa nessas transformações da sociedade neste momento que marcaram a história caribenha e que tem reflexos até hoje no nosso mundo. Eu vou falar resumidamente de cada um dos capítulos. Primeiro, 1497, que trata do período colonial, início da colonização das Américas e todas as rupturas que ocorreram naquele momento, incluindo o tráfico de pessoas escravizadas. Então, a Europa institui um novo modelo de organização e, nesse sentido, há uma fratura que se pode reconhecer nessas regiões colonizadas. E também uma crítica à colonização e diante dessa conquista que foi provocada pela colonização e também o genocídio dos povos indígenas que aqui habitavam. Também se trata do tráfico negreiro da África para as Américas, a violência colonial também contra as mulheres indígenas e as mulheres negras, e também o controle europeu efetuado dentro do território, né, das Ilhas Caribenhas. O plantar, bom, tem 3 imagens que são da construção da, do, que são a organização colonial, que fala de São Cristóvão, que é uma das companhias que fazia a implantação da exploração colonial no Caribe. Também existiu a mudança geográfica em que os europeus fizeram, segundo a sua própria vontade, a modificação da paisagem caribenha.
e que o Caribe parece ser o ponto de início de toda a colonização. É citado no texto que o Peru, em certo momento, lá abaixo da linha do Equador, é citado entre 11 e 18 graus, houve uma orientação para que os colonizadores fossem habitar e explorar aquela porção de ilhas que estavam sendo conquistadas. Essas terras elas foram conquistadas e foram trazidas foram trazidas pessoas da Europa para que pudessem construir o colonialismo e a forma de organização de como explorar melhor as terras conquistadas. Era como se esses europeus que vieram habitar o Caribe trouxessem a colonização e a cultura, trouxessem a civilização e a cultura europeia e a impusessem para os povos que aqui estavam. E também havia uma relação de construção ontológica, porque o objetivo era transformar a colônia em algo passível de exploração, segundo a organização e o pensamento dos europeus. E a conquista dessas ilhas, dessas diversas ilhas, se percebia, né, foi se percebendo com o tempo as potencialidades de cultivo, de exploração, cultivo de algodão, cultivo de café, açúcar e também alimentos em geral que foram que revolucionaram, que, né, trouxeram muitas mudanças para o ecossistema dessas ilhas. Então, antigamente havia mais uma relação natural, né, entre os povos originários e a terra, e começou a haver um sistema econômico violento que alterou o ambiente com a finalidade de produzir lucro. Então começou a se pensar em formas de otimizar essa produção. Os países europeus realizaram essa colonização através de pessoas, representantes, que vinham coordenar as plantações, as explorações, e por isso organizaram geograficamente as terras para que pessoas viessem da Europa e pudessem né, orientar a produção que era almejada pelos europeus. Antigamente, os povos que aqui moravam tinham uma relação de pertencimento com a terra, como eles entendiam que a terra, por dar a vida, por dar o alimento, eles tinham uma relação muito próxima. Então, era uma visão totalmente diferente com a terra. Três povos foram descritos como os principais das Antilhas. Primeiro, os Siboney, segundo, os Aruaque e terceiro grupo é dos Caraíba. Bom, esses três grupos tinha povos que viviam da agricultura, né? Mas o primeiro deles, os Siboney, eles eram um povo nômade que viviam principalmente em Cuba e também em São Domingo. Eles viviam nessas ilhas e também na ilha de Trindade.
esses três espaços, né, que se encontravam esses povos. Eles eram povos de caça, né, viviam principalmente de caça e não tinham agricultura, o Siboney, né? Eles não tinham essa tecnologia, então eles viviam dessa extração da natureza, então essa busca, né, nas árvores, nos rios, no mar, eles faziam a pesca, buscavam frutos para sobrevivência e também esses frutos, essa extração também serviu para enriquecer a Europa. O segundo grupo, os Aruac, eles tinham uma tecnologia de agricultura. Eles tinham algumas técnicas, que era uma técnica de conuco, que era um tipo de agricultura. Também eles faziam essa extração da mandioca, né? Eles plantavam a mandioca, digo, então também a batata. Então eles viviam da agricultura também. A batata de Ariá, que é o tipo de batata que eles plantavam, eles tinham essa tecnologia. E o terceiro grupo, que é dos Caraíba, eles viviam nas pequenas Antilhas. Eram povos que viviam nessas ilhas menores, né, espalhadas pelo Caribe, e depois, desde 250 depois de Cristo, que eles já viviam ali, né, já tinham se instalado ali. Então, eles tinham um tipo de agricultura também, de tubérculos principalmente, e araruta, era o tubérculo que eles plantavam. Bom, esses três povos tinham seus modos de vida, né? E viviam ali no Caribe. E em 1492, por aí, a Companhia de São Cristóvão descobriu nessas ilhas, né, uma possibilidade de aumentar a riqueza, de extrair. Então, a colonização partiu daí, né, e submeteram os povos vermelhos, digamos, os ameríndios, e fizeram uso do trabalho escravo. E depois eles começaram, né, quando faltou trabalho escravo indígena, eles buscaram, né, em outros lugares as pessoas, os negros, né, para serem escravizados. E isso se espalhou por toda a América, esse tipo de prática. Então, a colonização, ela tem uma marca de invasão do território e invasão desse aspecto de matricial que existia nos povos originários. 1497 até 1624, ao longo desse período, houve muita extração de madeira, metais preciosos, coisas assim, também plantas e tudo mais, que foram utilizados para que a Europa, né, aumentasse a sua riqueza. Então, a partir dessa exploração, extração das Antilhas. Bom, a coroa real espanhola, ela começou a investir em políticas de exploração, né? Principalmente focado na mineração, na extração de ouro, que na ilha espanhola era um metal muito presente. E é a ilha onde hoje se localiza a Ilha de São Domingo. Era uma região, uma ilha com muito ouro, né? Então foi utilizada, né? Foi explorada nesse sentido. Também a Porto Rico e a Jamaica também foram locais em que se começou muito forte esse extrativismo de forma desenfreada. E depois de um tempo, os recursos diminuíram nesses lugares, né?
os ambientes foram modificados e foi preciso ter uma mudança e se mudou para a economia baseada na agricultura. Em 1529, eu acho que no final, mais para o final do século, o Caribe, ele, a colonização espanhola, principalmente Cuba, na Ilha Espanhola, e esses dois locais, né, começaram a gerar muita riqueza, né, principalmente na produção de cana-de-açúcar e de couro animal. Então, tudo isso foi também para a Europa, né? A Europa tirou, né, levou essas riquezas e isso proporcionou a diminuição de outros tipos de agricultura, outras culturas, então foram diminuídas, e principalmente a essas duas produções é que ah, foram responsáveis por esse período de enriquecimento. Então, a forma como a colonização agiu é como se fosse um matricídio, mas também, por outro lado, foi um tipo de um infanticídio, porque, e não falando assim nisso de matricídio, infanticídio, somente com uma morte do corpo, matar as pessoas. É mais uma forma simbólica de entender que os europeus chegaram aqui e não consideraram ah, isso uma terra com dono. Era como se fosse uma terra sem dono, e que os europeus poderiam, portanto, tomar conta. E para isso foi preciso, por exemplo, o apagamento das ideias, da morte das pessoas e o apagamento das ideias dos ameríndios. Então, os habitantes eram considerados somente aquelas pessoas que vieram da Europa. E tudo que era resquício de cultura local foi dizimado. Então, esse foi o trabalho feito pela colonização. Então, o comércio negreiro também foi um tipo de exploração, né? Que produziu rupturas na vida, na construção, né, de culturas, principalmente nas terras da África, e tornou essas pessoas prisioneiras, né? Então foram sequestradas, foram como se fossem presas, e abaixo de muita violência e afastamento da mãe terra dos africanos, é que começou a ser, essas pessoas foram transportadas, foram sequestradas e levadas para a América para ser para trabalhar de maneira, né, escrava. As pessoas que foram tiradas de suas terras perderam tudo de uma hora para outra e foram trabalhar de graça em outro lugar que eles não conheciam. Então, os habitantes das colônias foram muito incisivos nessa força, né, ah, ah, nesse empenho em dominar. Então, houve muita imigração desses países europeus. Em 1820 até 1930 foi um período de grande imigração, porque antes desse período, dependendo do clima, assim, da produção. Então, caso a, a Europa, por exemplo, não tivesse condições adequadas, o, uh, os imigrantes poderiam, né, encontrar um outro tipo de clima, de ambiente para enviar produtos para a Europa. O Caribe, por ter outro clima diferente, possibilitou que outros artefatos fossem enviados para a Europa, que tinha o clima completamente diferente. Bom, eu percebi que a relação com colônias como Brasil, Estados Unidos, Austrália, assim, a Europa parecia querer
substituir, né, o que havia naqueles lugares, nesses lugares, nessas colônias, e transformá-los, né, em cópias da Europa, digamos, como se fosse uma extensão do território. Então, sempre, assim, para marcar os locais conquistados, muitas vezes se usou nomes de cidades existentes na Europa, mas com o adjetivo nova. Então, por exemplo, dependendo do lugar onde, o tipo de produção que havia, por exemplo, Nova Gales, Nova Inglaterra ou Nova Zelândia, tudo isso são referências a palavras que eram da Europa, né? Que foram batizou-se esses lugares com nomes já conhecidos, já importantes para os reinos, né? Para os governos da Europa. Então, para ser uma extensão daquilo que a Europa era. E tudo isso mediante extermínio de culturas, uma verdadeira limpeza que se fazia para que a cultura passasse a se parecer né, com aquilo que a Europa representava. O tipo de produção plantation, então, foi também feito com essas invasões, né? E era um tipo de apagamento da terra, mais um corte em relação àquilo que se tem como ideia de mãe, de terra como mãe. Então, se apaga a realidade daquela terra que se construiu por muitos anos, se reduz, né, toda essa história e se institui um tipo de plantação de um produto só. Então, por 4 séculos, bom, até recentemente, então, as pessoas negras foram arrancadas do seu lugar, tiradas do seu lar. Então, as suas terras foram, né, tiradas e pessoas brancas europeias vieram e tomaram conta. E muita gente morreu, houve muita uh, genocídio, políticas de trabalho, de exploração, empresas que exploram o trabalho e que acabam submetendo os povos desses países ao que as decisões da Europa. Isso aconteceu também no mundo inteiro. Mas agora, depois de todos esses anos, a literatura, a academia, as artes visuais, os discursos, né, se passa a considerar uh, outras coisas, como, por exemplo, mostrar que o quanto a escravidão foi errada, o quanto é ruim, o quanto foi terrível para a nossa história. Então, existem muitas políticas hoje que também uh, uh, buscam, né, superar, afirmar as pessoas, a cultura das pessoas, para construir uma sociedade, né, equalitária, em que haja justiça em função desse período histórico de escravização que foi marcante na vida desses povos. Então, em muitos locais a gente vê, né, uma afirmação de políticas baseadas no conhecimento dessa história. Acho que essa libertação ela tem a ver com direitos humanos, tem a ver com o respeito à vida, né? E a representação de cada pessoa em relação à sua cultura. Isso significa a liberdade dos grupos.
Bom, do século XV até o século XIX, mais ou menos 12 milhões e 500 mil negros africanos foram tirados de seus reinos, de seus territórios e colocados em outros lugares. Foram levados para a América para trabalhar como escravizados, né? Então, pessoas foram forçadas a entrar em navios, a ser transportadas em porões, todas em condições inadequadas, inumanas. Então, esse discurso, essa história, ela tem que impactar as pessoas e fazer com que haja uma mudança de pensamento. Então, e isso é preciso ter, para isso é preciso ter a compreensão do que a terra significa, do que a natureza significa para as pessoas, os alimentos, a agricultura, a relação com os animais, a vida em natureza. Então, os indígenas e os africanos, eles têm isso a ensinar. E quando eles são arrancados de seus lares, né, é um corte, é algo muito, muito pesado, né? Que, por exemplo, eles passavam um mês e meio, mais ou menos, dentro de um navio. E tudo que eles construíram a vida inteira passou, né, foi rompido naquele momento. Então, essa experiência de sofrimento dessas pessoas, de falta, de desumanização, de ser visto como não humano, né? É preciso trabalhar isso ao contrário, fazer com que a humanidade seja reconhecida, né? Porque toda a violência que a escravidão nos mostrou, os estupros, tudo isso, bom, eles encararam ao serem arrancados de suas realidades. Essas mudanças produziram um tipo de pensamento, um tipo de sensação. E quando eles chegavam, né, desembarcavam dos navios, eles já parece que já eram outras pessoas, parece que foram conduzidos e forçados a obedecer e a seguir as regras que eram impostas a eles. Parece que eles foram forçados a mudar de mentalidade. Só complementando, eu lembro que no século IV, há 4 séculos, eu digo, teve toda essa questão do sequestro das pessoas negras, os africanos vieram, eram mal nutridos, eram desumanizados, muitas pessoas morriam dentro dos navios e eram jogadas ao mar. E ao chegar, eles perdiam os seus vínculos familiares, culturais, comunitários. Então foram muitas perdas, né? E essa chegada dos negros no desembarque dos navios, parece que eles se tornaram produtos a serem vendidos. E eles, né, manifestam uma cultura, por exemplo, cultura culinária e tudo mais. Então, toda essa violência corporal que eles sofreram e os abusos psicológicos, parece que obrigou eles a ter uma ligação com o corpo muito forte, né, no sentido de alimento, de armazenar energia, uma força muito grande. E essa relação vendo a si mesmo sofrer e os seus pares, né, sofrendo também, como se eles estivessem num cativeiro, por exemplo, muitas perdas aconteceram para essas pessoas. Por exemplo, as artes, as músicas, as canções que eles tinham nas suas culturas e que de uma hora para outra foram
como subtraídas de si. As suas características foram dizimadas. Tem aqueles grupos, aquela comunidade, as trocas com seus iguais, nada disso foi reconhecido. Só o que foi reconhecido foi o seu a produção que eles poderiam oferecer. Eles não poderiam cantar mais, né? As danças maravilhosas que eles conheciam parece que foram dizimadas. A música, a pintura, a culinária, as práticas de feitiçaria, né, as religiões deles, dos indígenas também, o, o comércio que eles tinham, né, a caça, tudo isso parece que foi interditado. As danças típicas, bom, parece que assim tudo isso que foi tirado dos indígenas e, dos negros foram, foram assim, viraram histórias, né? E que muitas delas foram esquecidas, porque sumiram ao longo do tempo. Muitas tradições foram apagadas. Então, as pessoas que vieram da África, elas tinham também, junto com essas perdas, também o sentimento de não perda, mas de vontade de construir algo novo. E que as condições impuseram a elas que fosse na África e não que fosse na América e não mais na África. Porque as pessoas que foram nascendo na América começaram a construir uma cultura específica própria deles, com conhecimentos, com expressões artísticas, com conhecimentos de agricultura, então que são próprios das Américas mesmo, e que cada povo desenvolveu de uma forma. São muitas as diferenças, né, entre as culturas africanas. Então, por exemplo, muitas mulheres, por exemplo, colocavam, escondiam ah, sementes de arroz, por exemplo, nos cabelos, e isso era uma forma de proteger, né, o seu quilombo, por exemplo. Nos quilombos se construiu uma cultura, ritos, a religião do candomblé, que é aqui do Brasil, que é uma construção aqui das Américas. Os haitianos também têm a santeria em Cuba também. Então, tem várias construções que são identidades próprias das Américas, que são novas culturas que vieram depois dessa colonização, que são conhecimentos inúmeros, né? Esportes, como por exemplo o próprio a própria capoeira, que são criações e resistências desses povos que afirmam a sua herança africana. E que com essa herança eles começam a criar identidades novas, que lembram dessa história africana no seu passado e que não é apagado nunca, mas que é afirmado pelas pessoas. É isso. Muito obrigado.